Só o Senhor é Deus. É com grande alegria que nós saudamos a todo o povo de nosso Deus com a paz do Senhor Jesus, ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia de Deus Palavra de Vida. Se você quiser fazer parte desse canal da Assembleia de Deus Palavra de Vida no YouTube, é só você confirmar lá a sua presença e seguirmos. Ajude nós divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Se quiser também nos ajudar, ser um semeador no ministério da Assembleia de Deus Palavra de Vida, você vai encontrar também nesse vídeo aí também e nos demais vídeos de mensagens tem a nossa conta aí. Então você nos ajude, porque seja um semeador, se plantar na obra do Deus vivo, com certeza as janelas do céu estão abertas ao teu favor, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então nos ajude semeando na Assembleia de Deus Palavra de Vida. Você vai encontrar a nossa conta. O endereço da Assembleia de Deus Palavra de Vida é na quadra 291, na casa 20 do Conjunto de Seu Arco Verde 2, aqui em Teresina, Piauí. No momento nós não estamos abrindo as igrejas, porque estamos mais a igreja, mas que seja feito o querer de Deus e a vontade de nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos diretamente para a palavra, porque nós temos bem pouco tempo. Então vamos ler. O tema de hoje é forte, aonde Deus tira da prisão Paulo. Então, se você está pedindo a Deus, seja uma vitória, uma bênção, ou a cura mesmo, se você estiver doente, Deus hoje vai com certeza te curar, porque agindo Ele, ninguém pode agir de nosso Deus. No capítulo 16 e o versículo 16 em diante, que diz: perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, Deus desceu naquela cadeia. Nós vamos estar lendo ao nosso Deus. Nós queremos, diante de continuar uma mensagem, nós queremos contar com todo o povo de Deus, que na hora da mensagem é hora de Deus falar conosco. Então vamos deixar Deus falar conosco por intermédio da sua palavra, porque maior é a vitória. Maior é a vitória. Porque se nós acreditarmos a vitória, glorificado é o nome de nosso Deus. De repente,
Isso está em Atos dos Apóstolos. E nós vamos estar lendo o versículo de número 26, que diz: de repente sobreviveu um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere, ou então da prisão, logo se abriram. E foram soltos das prisões de todos. E acordando o carcereiro, glorificado é o nome de nosso Deus. As Escrituras nos falam que Deus, Ele é maior do que todas as coisas. E agindo o nosso Deus, ninguém pode impedir o agir de nosso Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Glorificado é o nome de nosso Deus. Então, nós temos algumas, no momento da mensagem que estava nos ligando, então, na hora da mensagem, nós pedimos, por gentileza, que não atrapalhe esse momento que Deus dá para nós, de poder ouvir Deus falar por intermédios da sua palavra. Que Deus abençoe a todo o povo do Deus vivo, que tudo seja para não, repetindo, que perto da meia-noite, Paulo e Sila oravas e cantavas os hinos de louvor a Deus, e os outros presos o ouvia. Nós vamos até voltar mais um pouco no versículo 16, aonde quando Paulo e Sila eles buscavam a Deus para clamar a Deus e não o achava, e diz as Escrituras que eles estavam saindo da cidade para achar um local que pudesse orar a Deus. E agora, quando eles estavam em Macedônia, e Paulo e Sila, para chegar nessa cidade, enviado de Deus, porque Deus primeiro mostrou para Paulo que naquela cidade tinha muitas pessoas que não conheciam o Evangelho, que Jesus pregou esse Evangelho. E agora, como Paulo já era apóstolo de Cristo Jesus, e Deus revelou a Paulo em sonho que se apresentava um varão a ele e chamava dizendo: passa a Macedônia, porque nós precisamos também ouvir a verdade de Cristo Jesus. Nós também queremos ouvir a palavra de nosso Deus. Queremos conhecer Jesus. Quem falou contigo, Paulo, que era meu dia, lá no caminho de Damasco. E agora no versículo 16,
do capítulo 16 de Atos, diz que eles iam saindo da cidade. Vou até ler o versículo para que nós podemos entender melhor. O versículo 16 diz, do capítulo 16, que aconteceu que indo nós a orar, nós estávamos saindo da cidade para buscar um local afastado da cidade, que nós pudesse orar a Deus. Que nós saía da cidade para buscar um local, clamar ao nosso Deus. És o inimigo que revelava que Paulo e Silas, ele testemunhava do caminho de Deus vivo, de Jesus Cristo, do Evangelho do Deus vivo. Mas está lendo o versículo 16 do 16 que diz: e aconteceu que indo nós a orar, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grandes lucros ao seu senhor. E esta seguiu Paulo e Silas, e a nós clamava dizendo: esses homens que nos anuncia o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18: isto fez ela por muito dia, mas Paulo, perturbando em si, e voltou àquela jovem e disse: espírito imundo, eu te mando, em nome do Senhor Jesus, que e as Escrituras diz que na mesma hora aquela jovem foi liberta. E no versículo 19 diz que vendo os senhores que toda a esperança dos seus lucros estava perdido, prenderam Paulo e Silas e levaram em praças públicas e ali açoitaram Paulo e Silas. Podemos ver que os apóstolos, quando pregavam o Evangelho, o inimigo que é astucioso se levantou para que Paulo e Silas não pregassem mais o Evangelho. Mas eles foram chamados por Deus, escolhidos pelo o Deus vivo. E quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir o operar do Deus vivo. E no versículo 22, pegaram Paulo e se levaram à praça pública e ali tiraram as suas vestes, com 40 açoites, Paulo e Silas. Rasgaram as suas vestes e ali depois levaram-os para essa prisão. Paulo e Silas, ele tinha tudo para se calar, para não querer mais ser um pregador do Evangelho, ser um mensageiro do Deus vivo. Mas eles, como tinham a certeza do chamado dele, que era e que é servo do Deus vivo, certeza
que Deus ia dar vitória, que Deus ia dar da sua graça, que Deus era poderoso e é poderoso para dar vitória. Onde caia sou cantarabanai. E diz a palavra de desse grande massacre, depois que eles prenderam Paulo e Silas, acorrentaram-os com correntes e amarraram no tranco e deram ordem aos carcereiros para que guardasse com segurança Paulo e Silas. E diz as Escrituras que Paulo e Silas, perto de meia-noite, eles começaram agora, lá bem onde está aí a soca, eles fizeram agora naquela prisão um culto de adoração. Começaram primeiro orando a Deus, agradecendo a Deus por ser digno de padecer por amor ao Evangelho de Cristo. Começaram a agradecer a Deus, porque Deus ainda tinha dado graça a ele, e ele estava ainda com vida. E eles começaram, depois que eles agradeceram a Deus, as Escrituras diz que eles começaram a louvar a Deus. Decaia sou cantarabanai. O louvor, ele quebra a cadeia, porque quando Deus é glorificado, diz a Bíblia, aleluia, que Paulo e Silas estavam machucados, todo ferido, ensanguentado, mas eles começaram a louvar a Deus. E quando Deus, onde cai a sou cantarabanai, contemple agora os seus servos, Paulo e Silas, e as demais pessoas que estavam naquela grande cadeia. A Bíblia diz que Deus desce naquele local ali, em glórias, em majestade, porque os servos deles não estavam murmurando, mas sim louvando a Deus. Aleluia. E Deus é poderoso, Ele é fiel, e agindo o nosso Deus, quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir quando Deus se levanta? E a presença de Deus foi tão forte e real naquele local, que houve ali um grande terremoto, onde cai a sua cantarabanai. A Bíblia diz que era perto da meia-noite, já se aproximava a meia-noite. O inimigo se levantou para calar Paulo e Silas, pensando eles, com toda aquela afronta, eles foram envergonhados, as suas vestes foram rasgadas, o seu corpo estava mas eles não deixaram de crer no Senhor Jesus Cristo. Eles não deixaram de louvar. Onde cai a sua cantarabanai. Talvez você esteja machucada, talvez ferido, talvez em algum presídio, ou então preso no vício das drogas, quem sabe no vício da bebida,
Quem sabe, porque não tem coragem de declarar que é liberto, que é lavado, que é purificado pelo sangue do Cordeiro do Deus vivo que tira o pecado do mundo. Eu não estou aqui para te acusar. Estou aqui para te falar que Jesus chegou na tua vida para mudar o teu viver, para mudar a sua vida. E se você acreditar na palavra do Deus, na promessa do Deus vivo, Deus vai te arrancar desse vício aí. Se o seu problema for porque está doente, se o teu corpo estiver doente, Jesus é o médico do médico. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que cura, o Deus que dá vida. Ele é o Deus que batalha pelas nossas vidas. Deus protege cada servo seu e serva sua. Você não é desprotegido, porque quem protege é Deus, quem guarda é Deus, e agindo Deus, ninguém pode impedir o agir dele na sua vida, sendo que ele é maior do que essa aflição, sendo que ele é maior do que esse acontecimento aí, do que essa dor, do que essa doença, tristeza. Deus, ele é maior. Aqui está perto da meia-noite. Paulo e Silas estando presos, acorrentado os pés e as mãos no tronco. Era impossível ele escapar daquela prisão. No dia seguinte, ele ia ser julgado, onde caia cantará. Mas do julgamento dele, de Paulo e de Silas, lá bem onde está Iaçô Cantarabanaia, quando o louvor de Paulo e Silas subiu ao trono do Deus vivo, do Deus onipotente, do Deus onisciente, do Deus onipresente, quando o louvor de Paulo e Silas chega ao trono do Deus vivo, quando Deus recebe aquela adoração e vê o seu filho, o seu servo acorrentado, todo machucado, todo ferido, Deus desceu ali para libertar. Lá bem onde está Iaçô Cantarabonai. As Escrituras diz que tinha muito naquele local pessoa condenada à morte, ou seja, pessoa que jamais teria condições nenhuma de ser liberto. Pessoa que jamais teria as condições de ouvir essa palavra, porque estava preso, estava acorrentado, e muitos deles condenados à morte. E de alguma maneira, a igreja orava pelos apóstolos, e Deus agora desce naquele presídio ali para soltar Paulo e Silas. A presença de Deus foi tão forte. Deus desceu ali. O presídio por inteiro veio ao chão. As correntes quebraram. Lá bem onde está Iaçô Cantarabonai. Porque Deus, ele é maior. Deus, ele é maior do que a tua dúvida. Deus, ele é maior
do que essa aflição, essa que envolveu a sua vida. Saiba de uma coisa, que Jesus, ele é o libertador, ele é o salvador da sua vida. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você confessou o nome do Senhor Jesus, se você acredita na palavra do Deus, Deus vai te arrancar de toda condenação. Porque está quebrando na tua vida toda a maldição, toda a verdade. E as Escrituras diz que tudo isso aconteceu com Paulo e com Silas, porque ele estava pregando o Evangelho. E as Escrituras diz que Paulo teve por vários dias um sonho. De noite apresentava um varão da Macedônia e dizia a Paulo assim: Paulo, passa a Macedônia para o outro lado e vem nos socorrer. Paulo teve essa visão. E as Escrituras dizem que Paulo foi perante os cabeças da igreja. Lá onde está Yassou Cantarabanai. Paulo chegou ao pastor da igreja, aos meninos, lá onde está Yassou Cantarabanai. E quem era o cabeça da igreja? Cabeça da igreja. O cabeça. Mas na terra levantou pastores. Levantou pastores que pode abrir. Nem porque o pastor é melhor do que um membro, mas é porque Deus faz como Ele quer. Porque o corpo não é só cabeça, não é só perna, não é só braço, não é só joelho. Em um membros tem vários membros. E as Escrituras dizem que aqueles que são mais frágeis são os mais necessários. De maneira que o teu olho não pode dizer para os teus pés que ele não precisa de você. Ele não pode. Porque os teus olhos enxergam, mas ele não anda. Ele precisa do pé. Assim como tu precisa do Senhor Jesus para poder quebrar essa cadeia. Para você ser mais do que vencedor. De Cristo. Você precisa do Senhor Jesus na tua vida. Você precisa estar debaixo da unção, da bênção de Deus. E eu quero te falar que Deus deu à sua igreja, ao seu povo, ele constituiu autoridade na terra. Não estou falando de ministro, não estou falando de polícia, estou falando de organização das igrejas. Deus constituiu o pastor. E se você tiver juízo, você ore pelo seu pastor, que precisa tanto de você, que tanto é acusado, que tanto está disponível todos os dias para orar pela a sua vida. Muitas vezes você não vê, mas o Deus que você serve, que um dia você vai estar diante dele, ele está vendo todas as coisas. A Bíblia diz que Paulo e Silas já estavam em Macedônia.
mas eles precisariam de uma resposta de Deus. Labiondetai sou cantarabonai. E como eles precisariam que Deus respondesse a eles precisavam de orar. E aquele local ainda não tinha, era um local que o evangelho ainda não tinha entrado naquele local. E Paulo e Silas já estavam em Macedônia. E agora eles buscavam a Deus por uma resposta. Por onde começar? Eles tinham a certeza que Deus tinha mandado a ele em uma grande missão naquele local. Eles tinham certeza que era servo do Deus vivo, que Deus precisava da resposta de Deus. De que maneira eles começavam a pregar o evangelho? A oração. Então eles foram buscar a Deus por vários dias. Eles se colocavam de joelho para poder obter resposta. Diz, às vezes que eles saíam da cidade, acompanhava eles e dizia a esses dois homens: eles são servos do Deus vivo e eles são da salvação. Mas o Espírito de Deus que estava sobre Paulo e Silas, eles perceberam que ali não era aquela jovem que falava, porque aquela jovem era escrava de Satanás. A Bíblia diz que aquela jovem adivinhava todos os acontecimentos. Aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro naquela cidade. E Satanás sabia que ele não pode ter domínio. Ele tem de com a presença do Deus vivo, que é uma coisa. Porque tem a chave até do inferno. Ou seja, quando ordenas que o demônio tem que sair, mas ele tem que desaparecer. Ele tem que sair. Porque Jesus tem ter a chave do inferno. É ser maior. O poder negativo. Toda Jesus, ele é maior. Ou seja, ter a chave simboliza que manda naquele local. Então, se Jesus ordenar para que o inferno seja fechado, ele tem de ser fechado, porque Deus, ele é maior do que todas as coisas. A Bíblia diz que o Pai, que é Deus, deu ao Senhor Jesus um nome poderoso, que é o nome do Senhor Jesus. Todo joelho se encurvar perante o Senhor Jesus. Toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor. Isto vai acontecer. Vai acontecer com aqueles que não querem ser adorador. Aqueles vai acontecer. Esse dia vai chegar. Então você um dia, tu estará diante do Deus vivo para prestar conta. Deus vai prestar conta, ou seja, você vai prestar conta do que tu está fazendo com o teu corpo. Você vai prestar conta de tudo que você fizer sobre a face da terra. Falando da autoridade do Deus vivo,
daquele que é onipotente, daquele que é todo-poderoso, daquele que é o primeiro e é o último, daquele que é alfa e ômega, aquele que é o coisa. Glorificado é o Deus. E Jesus, ele disse, o Pai, ele não julga, deu ao Filho todo o juízo, todo o de um dia você vai estar diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus tenha misericórdia. Todos nós não temos de nosso Deus, porque a morte ela é surpreendente. Com a morte não acaba, como a muito pensa que termina tudo. Com a morte é o quando se morre, com certeza vai esperar o juízo eterno do Deus vivo. Então, o tempo para você fazer algo pela obra de Deus é agora. O tempo é esse, porque pode voltar ainda hoje. Diz que Paulo e Silas estavam buscando em oração uma resposta de Deus. Quem sabe a oração de Silas era essa: tu nos mandou para Macedônia, para esse lugar, mas o que nós vamos fazer agora? Por onde nós vamos começar? E as escrituras diz que todas as vezes que ele ia para a oração, essa jovem acompanhava ele e repetia as mesmas palavras, dizendo: esses dois homens, eles são servos do Deus vivo, e eles anunciam o caminho da salvação. Mas chegou um momento que Paulo compreendeu que Deus deu a ele a interpretação. Seria aquele espírito que falava na boca daquela. Paulo disse: no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele naquele momento, aquele espírito em ação teve que sair da vida daquela jovem. E diz que aquele espírito que habitava de adivinhar a vida daquela jovem, que aquela jovem era escravizada. A Bíblia diz que as autoridades daquela cidade se aproveitavam da ocasião, porque a jovem adivinhava tudo e dava grande lucro naquela cidade. E ali, quando a notícia chegou, as autoridades daquela cidade, que Paulo e Silas estavam anunciando um evangelho diferente, um costume diferente, estava pregando ao Senhor Jesus, que morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E ainda depois que ele ressuscitou, passou 40 dias comendo, bebendo, fazendo milagre, prodígio, entre os judeus a servir a Cristo, porque Jesus precisava para preparar. No Evangelho de São João está escrito que o Senhor Jesus, ele disse: eis que eu vou preparar lugar. Se eu for, eu vou novamente. E Jesus foi, porque quando Jesus se deixou ver por todos os seus discípulos e todos os crentes, mais de 500 crentes ali, se deixaram, Jesus se deixou ver depois que Jesus ressuscitou, para que ficasse prova viva e eficaz, para que o Evangelho de Cristo Jesus,
que é uma verdade que não pode ser mudada. Ninguém pudesse apagar as palavras dos apóstolos, porque se não acreditasse no testemunho dos apóstolos, tinha esses 500 crentes que tinha também que tinha vivido com o Senhor Jesus, que tinha comido com ele, que Jesus tinha multiplicado pães e peixe para ele, que Jesus tinha alimentado. Então Jesus se deixou ver, para que tu não tivesse dúvida que ele é maior do que a morte. Glorificado é o nome de nosso Deus. Estava aqui Paulo e Silas. E quando esses senhores, as autoridades lá de Macedônia, descobriram que Paulo e Silas estavam pregando um evangelho diferente, que não era de maneira nenhuma o Antigo Testamento, que era o Senhor Jesus, que Jesus esteve na terra, que Jesus foi morto e ressuscitou, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. E agora toda a população daquela cidade foram as autoridades e acusaram Paulo e Silas de perturbar aquela cidade, de impor doutrina, costumes diferentes a eles. E eles foram presos, apanhados, quem sabe pregando o evangelho, quem sabe orando a Deus. Eles foram apanhados em flagrante, Paulo e Silas, e ali levaram ele em uma praça pública, arrancaram suas vestes, bateram nele e prenderam ele. Mas nada podia calar Paulo e Silas. Ele estava cheio do Espírito de Deus. Eles tinham a presença de Deus. Nem mesmo os vergonha, os açoitos, e nem mesmo a vergonha. Isso deram a Paulo e Silas mais ousadia, porque agora eles tinham a marca de Cristo Jesus também, além do sangue do Cordeiro de Deus vivo que tira o pecado do mundo no seu próprio corpo. Quem sabe eles oraram primeiro quando estava preso, lá nesse presídio. E ele, quem sabe que a oração dele foi essa: Senhor, eu te agradeço por o Senhor nos fazer mais do que vencedor. Somos os teus discípulos, e nem que nós morra, mas enquanto nós tivermos vida, enquanto a nossa voz não ser arrancada, nós vamos falar, Senhor Jesus, que Tu é o caminho, que Tu é a verdade, que Tu é a vida. Nós vamos Te louvar. E eles começaram a louvar a Deus. As Escrituras dizem que era perto da meia-noite, quando Deus agora, quando o louvor de Paulo e Silas entra na presença de Deus. Ao entrar na presença do Deus vivo, Deus se levanta e desce na terra, desce ali naquele presídio. É como Deus estivesse falando desse jeito: ninguém me louva para ficar preso, para ficar acorrentado. Ninguém invoca o meu nome para que eu não liberte ele, para que eu não salvo ele. Como Salvador, eu descerei para levar Paulo e Silas. E Deus desce naquele local. Mas a presença de Deus foi tão real aí, que aquele presídio explodiu. Um grande terremoto atingiu aquela cadeia, aquele presídio. A cadeia foi sacudida, não suportou a presença do Deus vivo. Todos os presos que estavam escutando aquele louvor, que estava vendo Paulo louvar a Deus, todos os presos foram soltos. Lá bem onde está aí a solta. Glória a Deus. O carcereiro desperta, porque o presídio desaparecido. Ali nunca mais foi presídio, porque Deus fez ali e permitiu que o seu nome fosse glorificado. Aleluia. Porque Deus foi glorificado naquele local.
E quando Deus é glorificado, tem que desaparecer toda acusação do inferno. Toda corrente tem que ser quebrada. O carcereiro desperta, acorda e vê. O presídio tinha explodido, que não tinha mais presídio. E ele não sabia se justificar perante o seu coronel, ou seja, o seu comandante. Ele tira a sua espada para tirar sua própria vida. Mas Paulo disse, não faça nada, não tira a tua vida, não faça nada, porque os presos, eles não fugiram, todos os presos estão aqui. É porque quando nós louvor sobre o trono do Deus Todo-Poderoso, ele desceu libertar. Nós somos servos do Deus vivo, somos um pregador do Evangelho, somos vaso do Deus vivo. Não sabemos o momento, quando o tempo nós temos vida, mas enquanto nós tiver vida, nós vamos falar que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Se você quiser fazer parte do reino do céu, quiser ter vida eterna com Jesus, confesse o nome do Senhor Jesus. Porque Paulo ganhou os presos daquele presídio, ganhou toda a família dos carcereiros. As mesmas mãos já estão terminando, o tempo já foi. As mesmas mãos que bateram em Paulo e Silas, que feriram Paulo e Silas, que amaldiçoaram Paulo e Silas, onde cai a sua cantarabanai. Só que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquele que é servo do Deus vivo, toda maldição é quebrada. A maldição não entra na tua vida, não entra na tua casa, não entra no teu casamento, não entra na tua saúde, porque Deus te protege com fogo. Há fogo, há muralha de fogo em volta de nós, porque é o próprio Deus que protege, que nos guarda. Enquanto você glorificar a Deus, temer ao Deus que te fez mais e semelhança, enquanto você servir a Ele, não importa de que maneira você está, se você acreditar, se você confessar o nome do Senhor Jesus, você é salvo. Todo do carcereiro foi salvo por causa da vida de Paulo e Silas, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Glorificado é o nome de nosso Deus. Porque diz que aquele carcereiro leva Paulo e Silas, e ali cuida, lava os seus vergonhos, aonde estava acostado, retalhado, as suas feridas. E depois Paulo e Silas ora por toda a família do carcereiro. Está no versículo 31. Quando ele diz, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Senhor Jesus, e é salvo tu e a tua casa. Glorificado é o nome de nosso Deus. Aleluia. Deus é maior do que essa condenação aí, do que essa afronta, do que essa doença. Deus é maior do que a morte, porque Ele tem a chave da morte. Então, Deus é vida. Glorificado é o nome de nosso Deus. Aonde você estiver, talvez na sua casa, diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte, do livro do pecado, porque eu te confesso na terra que tu és o meu
meu Salvador, de mim, ó Deus, um ganhador de alma, que por intermédio da minha vida eu venha ganhar toda a minha casa, toda a minha família, toda a minha parentela, que eu seja um ganhador de alma, porque eu te confesso na terra que tu és o meu Salvador. Está escrito que todo o que confessar o teu nome, Senhor Jesus Cristo, te da nossa vida, o Senhor confessa diante do Deus vivo, diante do Pai e diante dos seus anjos. O Senhor vai falar: vem, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Então Deus te quer como servo, Ele não te rejeita. E agora que você confessou que o Senhor Jesus é o teu Salvador, com certeza o teu nome está escrito no livro da vida. Você faz parte do reino do céu, porque Jesus é o caminho, é a verdade, Ele é o nosso Salvador. Então que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e você seja mais do que vencedor, debaixo do sangue de Cristo Jesus, das bênçãos pastoral, no nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de nosso Deus, a consolação do Espírito Santo do Deus vivo e a paz do Senhor Jesus Cristo reine, habite, permaneça em nossas vidas, que não seja só durante essa noite, mas que seja para sempre e por toda a eternidade. Que todo o povo do Deus vivo diga amém. Está terminado, em nome do Senhor Jesus.